3, 2, 1. Estamos ao vivo. Hello, everyone. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui em mais uma live, sendo conteúdo gravado, tá? Eu já falei para vocês que essas duas 3, 2, 1. Estamos ao vivo. Hello, everyone. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui em mais uma live, sendo conteúdo gravado, tá? Eu já falei para vocês que essas duas semanas eu vou precisar me ausentar e me ausentei e deixei todo o conteúdo gravado para vocês. Se você ainda não tem a sua roda da vida, vai lá nos meus destaques. Tá nos stories e tá nos destaques, tá? Debaixo da minha bio, é só você ir lá e baixar a tua imagem da roda da vida, onde já falamos sobre área pessoal, qualidade de vida, relacionamentos e estamos agora falando sobre área profissional. Marca para você ver como é que tá o resumo da tua vida e o porquê que algumas coisas na tua vida, né, tá empancado, não vai para frente, não tem jeito. Tem jeito sim, tá? O problema é só que você não sabe onde é que tá errando, precisa consertar. E se você não assistiu as outras lives, assista, que é para você saber o que cada área dessa aqui significa. Já falamos sobre contribuição social, tá? Vamos hoje falar sobre recursos financeiros e a nossa última live será sobre realização e propósito. Eu te contar uma coisa, recursos financeiros, essa live de hoje vai ser babado, tá? Por quê? Recursos financeiros, eles são essenciais, que vai além do simples, né? Da simples obtenção de renda pessoal, até mais algumas coisas, tá? Que a gente vai começar a conversar sobre isso. Os recursos financeiros são uma bênção de Deus, tá? A gente é que não sabe utilizar. Elas devem ser utilizadas com sabedoria, gratidão e propósito. E hoje eu vou te ensinar isso. Trabalhar para gerar recursos financeiros é parte do plano divino, com o intuito de sustentar a sua família, abençoar o próximo e investir no reino de Deus. Quando você entende tudo isso, sua área financeira vai ser resolvida. Ah, mas a minha área financeira ela não está tão legal, tão resolvida. Então vamos entender qual é o erro. Porque no final do mês você nunca tem dinheiro. Vamos entender? Tem uma frase que eu quero deixar para vocês que diz assim, ó: controle o seu dinheiro ou ele controlará você. Vou dizer de novo: controle o seu dinheiro ou ele controlará você. Sabe por quê? Porque dinheiro é energia. Se dinheiro é energia, como eu faço para atrair mais? Calma, primeiro eu tenho que entender qual é o propósito. Qual é o propósito do recurso financeiro? Depois que eu entender qual é o propósito do recurso financeiro, aí eu vou entender para que serve o dinheiro e eu vou aprender a atrair mais. E se eu aprendi, eu tenho que fazer o quê? Colocar em prática. Porque se eu souber e não colocar em prática, é a mesma coisa que nada. Certo? Primeiro ponto. O propósito do recurso financeiro, o propósito do dinheiro é provisão e sustento. A gente trabalha para gerar renda porque é um meio de suprir as necessidades, né? A necessidade básica da nossa família e viver com dignidade, certo? Porque quando a gente supre as necessidades da nossa família, então é questão de moradia, tá? A gente tem um teto para morar, a gente tem roupa para vestir e comida e bebida, né? Para manter o corpo. Essas são as necessidades
básicas, mas tem outras questões, né? Tem outras questões que toda família tem, né? Tem os pagamentos mensais. A gente já fala sobre isso já. Outro propósito é honrar a Deus com... Mas antes de entrar nesse segundo ponto, esqueci só da base bíblica. Lá em Deuteronômio 28:11 diz assim: o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e do fruto do teu solo. Então, aí eu pergunto a você, se Deus, quando nos criou, nos deu em abundância tudo o que nós vamos realizar, todas as obras que nós vamos realizar com nossa própria mão, nossas próprias mãos, por que que essa área financeira, esses recursos financeiros, por que dinheiro é um problema tão sério? Por que falta dinheiro na casa das pessoas? Vamos entender, tá? Vamos para o segundo ponto. Honrar a Deus com os recursos. A base bíblica está lá em Provérbios 3:9. Honrar ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todas as tuas rendas. Vocês já ouviram falar em dízimo, né? Os dízimos e as ofertas são formas de demonstrar gratidão e participar na obra de Deus. E eu vou te dizer uma curiosidade. Você sabia que aquelas pessoas que têm dificuldade de dizimar na igreja, de dar a sua oferta na igreja, são as mesmas pessoas que têm dificuldade, escuta essa, elas têm dificuldade, elas criam uma barreira, na mesma barreira que elas têm de contribuir com a igreja, né, de contribuir com a obra de Deus, são as mesmas pessoas que têm dificuldade com a contribuição das taxas de juros, dos impostos. Então, são as mesmas pessoas que caminham ali para a sonegação. São as mesmas. Estou te dizendo porque foram 14 anos de igreja e eu sei como é que funciona essa questão de dízimos e ofertas. E o pessoal, quando chega na hora de dízimos e ofertas, o povo corre. Por quê? Porque não entende que o dinheiro, presta atenção, o dinheiro, ele é uma energia. Então, quando a gente coloca esse dinheiro para girar e a gente consegue realizar alguns propósitos, esse dinheiro sai da nossa mão, resolve várias outras coisas e ele retorna. Igual o bumerangue, sabe? O bumerangue, quando você joga e volta. Então, será que você está dizimando, ofertando? Não importa qual a sua religião, tá? Porque a gente não vai falar sobre religião. Será que você está contribuindo para a obra de Deus? Se você é de alguma igreja, será que você está realmente contribuindo com dízimos e ofertas? As ofertas são opcionais. O dízimo é quase que... Eu não vou dizer que é obrigatório, porque Deus não obriga a gente a nada. Mas é um pedido. O dízimo é um pedido. É um pedido que é para a gente fazer. É quase uma ordenança, tá? Mas a oferta não. A oferta é opcional. Aí, para e analisa para pensar. Se Deus te ajudou a conseguir, a suprir as necessidades da sua família, a suprir as necessidades da sua casa, por que você não pode demonstrar uma gratidão, assim, demonstrar gratidão nessa área financeira, dando o teu dízimo? Analisa aí, pensa um pouquinho, coloca a resposta aqui embaixo. Ou se não, me chama lá no direct pra gente conversar, tá? E outra, quando você cria essa barreira, não vou dar dinheiro para pastor, padre, não vou dar dinheiro para esse povo, não. Do mesmo jeito você vai dizer, eu não vou dar dinheiro para político.
Por quê? Porque o nosso país, ele precisa do dinheiro para mover, independente de quem esteja lá no poder, certo? A gente também tem que entender que quando a gente coloca qualquer político no poder, vamos começar a analisar, não pode ser qualquer tipo de pessoa, tem que ter cuidado, certo? Tem que ter muito cuidado, porque ele está ali com o nosso dinheiro. O dinheiro não é público, o dinheiro é privado, ele é nosso, certo? Então escolha bem. Não vou nem entrar nessa área de política, mas escolham bem quem vai representar-nos, né? Porque se tu escolhe e eu também escolho, né? Independente se a minha vontade ou a tua vontade prevalecer, né? Ganhar lá nas urnas, todos nós vamos passar aperto, se for um governo ruim, ou vamos viver em bonança, né? Vamos viver muito bem se escolhermos bem, né? Então, é muito importante vocês analisarem. Estude um pouquinho, procure como é que está a questão do nosso país, como é que está a questão do dólar, que está se falando muito. Ah, por que o dólar caro prejudica a vida de todo mundo? Porque algumas empresas compram produtos fora do país, certo? E quando se compra fora, a moeda que é utilizada lá fora é o dólar. Só que a gente paga em real. E quando converte, a gente vai pagar mais caro, certo? Então, assim, não estou falando de política, eu estou falando sobre recursos financeiros, estou falando sobre área financeira. Você precisa aprender. Ah, mas eu não sei. E vai ficar assim, sem saber pro resto da vida? Comece a analisar, comece a pesquisar, leia nos jornais, leia as notícias. Entenda por que o dólar está caro. Por que o dólar tem que estar mais em conta? Por que a gente utiliza o dólar para comprar fora? Por que a gente não produz? Tudo isso, gente, tudo isso, todos nós brasileiros precisamos saber, certo? Porque como é que você vai abrir uma empresa se você não sabe nada? Como é que você vai comercializar? Como é que você vai até ajudar alguém se você não sabe nem por onde começar, certo? Ah, mas eu sou CLT, eu não preciso me preocupar com isso, não. Se eu fosse você, eu me preocuparia. Sabe por quê? Porque ano que vem, o salário mínimo, ele vai aumentar, ele vai para 1.500 e alguma coisa. Se o seu patrão ele não conseguir pagar esse valor, saiba que haverá cortes no grupo de funcionários. Simples assim. Por quê? Porque vem uma lei e nós precisamos, né? Nós precisamos entender. Não precisa fazer direito, mas a gente precisa entender como é que funcionam as leis do nosso país. Se de lá de cima, não precisa saber de onde, se vem uma regra, uma lei dizendo que haverá um aumento de salário, eu vou ficar feliz. Não fica feliz não, sabe? Não fica feliz não. Comece a pensar que você vai você vai passar um período como CLT. E esse período você vai pagar suas contas e vai absorver o máximo de informação que você puder, certo? E você vai determinar a sua data de término. Por quê? Porque você precisa andar com as próprias pernas, certo? Você precisa entender que ficar dependendo de uma empresa, a qualquer momento você será colocado para fora. Logo, os seus sonhos não serão realizados, certo? Logo, você não pode conseguir, principalmente se você for homem. Eu já falei sobre relacionamento, sobre família, né? Em outras lives, se você não assistiu, te convido a assistir.
Se você que é homem, que foi chamado para ser o provedor e o protetor da sua casa, sei, entendo que existem exceções, certo? Mas aqui eu tenho que falar sobre a média, que é para todo mundo. Pai, mãe, sua prole, certo? Então você que é homem, que foi chamado para ser o provedor, o protetor da sua casa, né? Rei, governante e guerreiro, que esse é o papel do homem, tá? Você tem o papel de suprir as necessidades da sua casa. E você sabe que com o salário mínimo fica um pouco complicado. Aí o que acontece? A mulher começa a trabalhar que é para ajudar na renda da casa. Logo, os filhos não terão a educação que a mãe deverá passar, porque foi dada para nós mulheres, tá? Esse dom divino que é de gerenciar a casa, que é educar os filhos, que é ensinar com amor, manter a ordem da casa, certo? Ser uma ajudadora, ser ali apoiadora do marido, ser incentivadora e educadora dos filhos, certo? Então, assim, entenda que é tudo uma bola de neve, tá? É tudo uma bola de neve. Se você entender que CLT é só um período, só traduzindo o que é CLT. CLT é quando você tem carteira assinada, tá? Quando você trabalha numa empresa, aí alguém assina a carteira para você. Pronto, é o CLT. Viva agora o momento. Eu sou CLT, tá? Viva o momento agora. Programe, se planeje para sair. Quando? Quando você obtiver as informações necessárias, tá? Para começar a andar sozinho. E eu te incentivo demais. Todos nós temos capacidades de termos os nossos próprios negócios, de andar com as nossas próprias pernas, certo? E eu vou te contar, quando a gente sai do CLT, sair é complicado. Agora, depois que a gente sai, que a gente consegue, não dá para voltar não, tá? Vamos para o terceiro ponto, abençoar o próximo. Abençoar o próximo. O propósito do nosso recurso financeiro é abençoar o próximo. É permitir ajudar os necessitados e contribuir para causas sociais. Vocês lembram que eu já tinha falado que nós estamos aqui, que é para um ajudar o outro. E quando você entende que algo que você cria pode ajudar terceiros, quando você ajuda, a moeda de troca é o dinheiro. Lembra do relacionamento social que eu falei? Eu te dou, tu me dá, é uma via de mão dupla. Então, quando você arruma um problema para resolver dos outros, certo? Arruma um problema dos outros para você resolver. Que você vai lá, consegue resolver, tem sucesso. Mesmo que seja assim, não precisa ser perfeito, né? Que a gente já falou aqui, perfeição, né? Quem é perfeito é Deus. Você tem que fazer o mínimo viável do produto. Qual é o mínimo que o seu produto precisa para ele decolar? Produto ou serviço, tá? É sempre o mínimo. Arruma um problema de alguém para você resolver. Nessa resolução de problema, há uma troca. Você resolve o problema, seja com produto ou serviço, e a pessoa te paga, porque ela está grata pelo que você fez por ela. Logo, ela te paga. E é assim que a gente consegue atrair dinheiro. É resolvendo o problema dos outros. Certo? Só que se você ficar CLT, você tem que cumprir os seus horários. E aí, a gente fica sem tempo. Certo? Aí a gente fica, quando a gente é CLT, a gente fica sem tempo demais. E tem que trabalhar de segunda a sábado, tem só o domingo. Certo? Busquem conhecimento, busquem, estudem.
leia livros, escutem podcasts, vejam vídeos educacionais que possam, assim, despertar vocês, certo? A base bíblica é: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Está lá em Coríntios 9:7. Entenda, eu queria muito poder contribuir com vocês essa sensação, mas vocês precisam ver a alegria de uma pessoa quando você chega lá com a solução para ela. Ela tá feliz, mas a sensação que a gente tem de dizer assim: uau, fui eu que consegui realizar isso. Todas as vezes que eu tô aqui numa sessão, lá na clínica, que eu vejo, quando as minhas pacientes elas compram um tratamento de redução de medida e emagrecimento, eu acho fantástico, porque de uma sessão para outra, elas ou mantêm ou perdem peso e medida. Na sessão, elas conseguem reduzir 10 centímetros. Tu tem noção do que é passar a fita métrica? Você vê lá, marcou 107. Aí, faz todo o procedimento lindo, maravilhoso. Pega a fita métrica de novo. Deu quanto? Tava 107, foi para 97, 96. Tu tem noção do que é tu dizer para essa mulher, ou assim, para o teu paciente, tu não tem noção da felicidade que eu fico quando eu digo a ela: perdeu 10 centímetros, 12 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros. Tem noção do que é isso? Qual foi o problema que eu resolvi? Ela não sabe emagrecer, ela não sabe reduzir medida. Esse é o problema? Não. O problema dela é que a autoestima dela tá baixa. E aí eu digo a ela: você vai sair daqui com menos 10 centímetros. O que é que acontece com ela? A autoestima dela se renova, tá? Quando a mulher faz uma sobrancelha, mudou alguma coisa? Mudou nada. Mas a autoestima dela mudou, entendeu? Só em fazer a sobrancelha, ela já sai dali, ó, realizada. Quando a gente faz o cabelo, então, sabe, a gente fica assim mais realizada. Os homens, quando tem um problema que eles querem muito resolver, poxa, foram vocês que resolveram. Qual é a sensação que vocês ficam? Poxa, fui eu, sabe? Foi uma obra da minha mão, as minhas mãos que fizeram aquilo, a minha inteligência. Sempre a mão, né? Foi a minha inteligência, foi o que eu estudei, sabe? Foi o que eu me dediquei. Vocês têm noção do que é isso? Isso é muito gratificante, tá? Por último, nós precisamos evitar o amor ao dinheiro. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem lá em 1 Timóteo 6:10. Esse ano, se prepare para 2025, você vai ler a Bíblia junto comigo, tá? Não perde, que vai estar lá nos meus stories. Eu não vou colocar no feed, mas vai estar lá nos meus stories. Embora os recursos sejam necessários, a ganância e o apego ao dinheiro desvia o foco do propósito maior. Qual é o propósito? Suprir as necessidades da sua casa, da sua família, para viver com dignidade, honrar a Deus com seus recursos e abençoar o próximo. Se você conseguir fazer essa tríade, entenda que tudo na vida é 3, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso dinheiro, ele é energia. E se ele é energia, ele tem uma tríade. Qual é a tríade? É sustento, certo? É honrar a Deus e abençoar o próximo. É a tríade. Analise se os seus recursos financeiros estão realizando os 3 bem direitinho. Eu não tô contribuindo com o dízimo e as ofertas. Comece. Faça assim, de bom grado, de coração.
Não faça por obrigação, não. Que aí também Deus não recebe. Mas faça o teste. É incrível. É incrível como Deus abençoa. E o terceiro, por último, abençoe o próximo. Abençoar o próximo é assim. Não é que é pra tu chegar e dar dinheiro pros outros, não. Pelo amor de Deus. Nem emprestar pra ninguém. Corta esse negócio aí de emprestar dinheiro. Emprestar dinheiro na tua vida não existe. Tá? Corta isso aí. Se alguém chegar pedindo dinheiro pra tu, tu vai dizer assim: eu sei quem pode te ajudar a gerar dinheiro, a atrair dinheiro. Aí tu manda meu Instagram pra pessoa. Tu entendeu? Tu manda esse vídeo aqui pra pessoa assistir. Mas tu não dá o dinheiro. Por quê? Porque a pessoa não vai te dar esse dinheiro de volta. E aí, dependendo do seu relacionamento com a pessoa, vai se romper. Certo? Não dá dinheiro pra ninguém. Não empresta também não. Tá? Porque isso não existe. Analise o seu recurso financeiro, se ele tem essa tríade, né? Essas três bases, esses três propósitos, e onde tá mais assim, não tá tão ativo, e comece a ativar essas três áreas nessa área de recurso financeiro. Abençoar o próximo é você resolver problemas. Por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. A pessoa... chega o final de ano, né? Seu amigo, ele tá querendo renovar as paredes da casa dele. Manda ele comprar as tintas. E aí você diz, eu vou lá te ajudar. Portanto, nem precisa ser um valor assim, simbólico. Aí você começa a entender que você tem uma habilidade dali, certo? Alguém tá precisando, você vai lá e faz, aí cobra, certo? Isso é abençoar o próximo. Tudo na vida tem que ser via de mão dupla, vai e volta, certo? Aí, vamos lá, entendemos como funciona esse propósito, como funcionam os propósitos, como atrair dinheiro, mas quando chega, tu quer comprar de tudo, porque tu é consumista. Tu não pode ver ninguém com as coisas que tu quer comprar também. Não pode. Certo? Primeira coisa que você tem que saber é como administrar os recursos financeiros. Certo? Você tem que aprender a investir. Certo? Não sei se eu vou fazer um vídeo depois sobre investimento, mas se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, eu não vou fazer não. Tá? Sobre investimentos. Primeiro ponto é trabalhar com diligência e honestidade. A base bíblica é assim: os planos do diligente conduzem à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A diligência no trabalho gera prosperidade e evita desperdício. Diligência, cuidado, tá? Cuidado. Trabalhe com honestidade, trabalhe com cuidado, certo? Entregue o seu melhor. Foi isso aqui que eu consegui fazer, isso aqui é o meu melhor. E vá, certo? Não faça como a gente fazia com redação, que cada vez que a gente lia a redação, apagava para fazer uma melhor, apagava para fazer uma melhor. Isso não... essa questão de perfeição vocês têm que trabalhar bem, tá? Pelo amor de Deus, trabalhe. Trabalhe nessa questão de perfeição. Você conseguiu fazer esse melhor, então entregue, tá? Entregue. Você fez com cuidado, você se dedicou, você foi honesto, certo? Então, esse ponto que eu vou falar agora, eu vou te contar uma coisa. Ele é muito simples, mas tudo que é simples, as pessoas deixam pra lá, que se gostam dos mais difíceis, né? Pois é. Planejamento financeiro. Qual a dificuldade? Eu queria entender qual a dificuldade de planejar. Só isso.
Queria entender qual a dificuldade. Eu não sei, certo? Vou te ensinar agora. A base bíblica é assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar? Está lá em Lucas 14, 28. Tu nem imaginar que a Bíblia tem essas coisas, né? Planejar as finanças é essencial para evitar dívidas e alcançar objetivos. Tudo o que eu compro, eu compro parcelado no cartão, porém o dinheiro já está guardado. Eu não compro nada se eu não tiver o dinheiro, nada. Mas final do mês eu pago. Comigo não funciona assim não. Nada, não compro nada que não esteja planejado. Mas uma brusinha ali que fulana tem, tu não quer não, tá vendendo lá naquela loja. Sabe outra coisa? Quando eu tenho, por exemplo, fui comprar um sapato, eu fui na loja. Aí eu tinha na minha mente o sapato que eu queria. Era o seguinte: vocês lembram daquele tênis plataforma? Na minha mente eu tinha esse tênis plataforma de cadastro e que fosse assim um tonzinho de rosado, nude, cor de pele, pronto. Quando eu chego na loja, que eu olho, encontrei um sapato com essas características. O rapaz disse, o atendente, né? Você encontrou o que você queria? Encontrei, eu quero isso aqui. Não importa o preço. Quando eu quero comprar um negócio, não importa o preço. Mas tem um negócio ali que tá na promoção, você quer ver? Eu quero não. Mas tá na promoção. Não importa não que esteja na promoção. Eu vim com um propósito. Quero comprar esse sapato. Esse tênis, né? Comprei o tênis e saí de lá só com o tênis. Por quê? O papel do vendedor é vender, certo? E aí ele vai colocar seus olhos em direção das coisas que estão em promoção. Você leva aquilo que você quer e ele vai mudar o seu foco porque ele precisa vender. Ele ganha comissão para isso. Não julgo, certo? Mas você, consumidor, não está bem financeiramente. Você não sabe se controlar ainda. Logo, você não pode desviar o seu foco, porque senão o dinheiro que você gastar agora vai faltar em outra área muito importante dentro da sua finança, certo? Quantos e quantos memes a gente não já viu? O pessoal vai gastando dinheiro do gás, o dinheiro da feira, o dinheiro... Entendeu? Não pode. Vamos lá. Vou ensinar para você de uma forma prática, rápida. Você vai pegar um papel. O que é planejamento? Ó. Planejamento financeiro. Vou botar aqui. Ó. Planejamento financeiro. Vocês vão ver aqui, é porque tá gravado assim, tá? Mas esse aqui é o meu jeito certo de escrever, só que vocês vão ver virado, tá? Então, planejamento financeiro. Você vai colocar de um lado a sua receita. Isso aqui é muito sério. Receita. O que é receita? Ó, bota aqui de um lado. Receita. O que é receita? Receita é todo o dinheiro que você recebe, certo? Se você é CLT, se a sua esposa é CLT, se alguém mais na sua casa trabalha, então você vai colocar lá, salário de um, salário do outro, e aí você vai colocar aqui. Não sei quanto é que tá o salário hoje em dia, mas aí vocês colocam aí. E do outro lado, passam uma linha. Do lado de cá, você vai colocar assim, ó. Despesa. Despesa. Receita e despesa. O que é despesa? É tudo que leva teu dinheiro. Mas, calma. A primeira coisa que a gente tem que ver são as despesas fixas. O que são despesas fixas?
A sua casa é sua ou você paga aluguel? Então, um aluguel é uma despesa fixa, porque todo mês você tem que estar ali pagando. E aí de lá você coloca a data, certo? Energia, você paga na sua casa? Paga, não paga? Pronto, aí energia, como é um negócio que você paga todo mês, é fixo, porque todo mês vai estar ali. Aí você coloca energia e coloca de lado o valor e a data, certo? Água da torneira, você paga ou é poço? Se você paga, coloca aí água, coloca a data e coloca o valor. Gás, coloca o gás, coloca só o valor, que a gente não sabe data, né? Gás é um negócio que é danado, a gente compra, mas não sabe da data que ele vai acabar, né? Aqui em casa, normalmente, a gente compra de 2. Porque coloca um e deixa um de reserva. Aí, quando esse chegou a hora de trocar, tem sempre um gás em casa, reserva, que é para poder trocar. Água mineral, você compra ou não? Água mineral para beber. Aqueles garrafões. Se compra, coloca aqui quantos garrafões de água você compra, o valor. Coloca tudo em despesa, tá? Essas despesas são mensais e essa receita também é mensal. A receita você coloca o valor que você recebe e a data. Por quê? Porque a data que você recebe. Porque essas datas das despesas, elas têm que coincidir com essa data que você recebe. Por exemplo, se eu recebo dia 5 e eu tenho um pagamento da minha energia, por exemplo, eu recebo dia 5 e a minha energia, ela vem o papelzinho para pagar dia 12. Então, dia 5 que eu recebo, eu já separo um valor mais ou menos, né? Tem que sempre ser para mais, porque energia é um negócio que sempre pega a gente de surpresa. Você separa o valor da energia para quando chegar dia 12, você ter o dinheiro para pagar. Ah, mas eu vou usar, aparecer uma emergência, eu vou usar o dinheiro da energia. Vai! Usa para tu ver se a energia não tá no outro dia na tua casa para cortar. Não brinque não, que essas coisas são sérias, tá? Deixa eu ver outra coisa. Aprendeu, né? Aprendeu isso aí? Agora vamos lá. Se a gente inverter, se a energia vence dia 5 e eu recebo dia 12, a gente vai ter um problema. Porque a despesa veio antes do dinheiro. Certo? Nunca, em hipótese nenhuma, comece a organizar isso na sua casa. Nunca, em hipótese nenhuma, deixe a despesa chegar antes do dinheiro. Por quê? Porque a gente tem que contar sempre com o imprevisto. Aquilo que a gente não estava esperando. A pandemia de 2020. A demissão sem querer. Sabe? Precisou fazer um corte de funcionário, tu foi junto. Entendeu? Questão de saúde. Aconteceu um acidente, né? E aí você não pode mais trabalhar. Tudo isso tem que ser pensado. Tudo isso tem que ser pensado, planejado. É simples. Planejamento é isso. É receita e despesa. Vou dar um exemplo. Só respondendo essa questão. A conta veio dia 5 e você recebe dia 12. Aí o que seria interessante? Porque eu sei que o valor, quando se é CLT, é complicado, porque você só tem aquele valor para pagar esse monte de conta fixa. Eu entendo que é muito complicado. O valor não dá para cobrir as despesas, tá? Por isso que eu digo a vocês, gente, invista em conhecimento,
Invistam em conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento, ele consegue libertar a gente de algumas amarras, tá? O ideal, se a conta vem dia 5 e você recebe dia 12, o ideal seria você pagar essa conta em atraso já com juros, certo? E guardar e retirar o mesmo valor para o outro dia 5, que eu acho isso aí um pouco complicado, porque como o CLT só recebe um salário mínimo e o salário já está todo, o pobre do salário está até em débito, né? Está até devendo mais do que você recebe. Aí fica complicado, eu entendo. Vamos continuar, porque se eu for começar a falar sobre planejamento financeiro, a gente não termina não. Se vocês quiserem um vídeo só sobre planejamento financeiro, me avisem, coloquem aqui embaixo, senão eu não vou fazer não. Certo? Investimento e multiplicação dos recursos. Pronto. Esse aqui é quem vai tirar do buraco. Esse aqui é quem vai tirar do vermelho. Porque veja só, se você só recebe um salário mínimo, não dá para pagar as contas. Eu entendo. Certo? O que você tem que fazer? Aprender e investir. Para quê? Para multiplicar o recurso. Você só recebe isso, certo? Você só recebe isso. Então, você precisa fazer com que isso multiplique. Certo? A base bíblica. Tudo está lá na Bíblia. Eu já digo isso a você. Tudo está lá na Bíblia. O homem que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Deus valoriza a sabedoria ao investir e multiplicar o que foi confiado a você. Então, se você trabalhou 30 dias e você recebeu o seu salário, show, parabéns, você conseguiu. Mas você não tem a garantia que o mês que vem você vai receber de novo. Na verdade, você não tem a garantia que você continuará, certo? Então, a gente investe primeiro em conhecimento, tá? E depois multiplica em recursos. Analise, de novo, quais problemas você tem a habilidade de resolver. Penúltimo ponto é praticar a generosidade. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. Está lá em Eclesiastes 11, 2. A generosidade é um princípio que traz bênçãos tanto para quem dá quanto para quem recebe. Você sabia que quando você tem uma habilidade e você ensina as pessoas, você está sendo generoso, né, em compartilhar a sua habilidade, o seu conhecimento, você vai receber em troca. Analise aí quais habilidades, bota aí no papelzinho, quais habilidades eu tenho. Eu sei fazer isso, eu sei trocar uma lâmpada, eu sei pintar uma porta, eu sei lixar, eu sei lavar carro, enfim. O que é que você sabe fazer, certo? O último ponto de administração é evitar dívidas desnecessárias. Vou falar de novo. É necessário evitar dívidas desnecessárias. Só compre o que é o necessário. Seja cauteloso com as dívidas para proteger a sua liberdade, entendeu? A sua liberdade financeira, a sua paz interior, tá? Base bíblica. O rico domina sobre o pobre, porque quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbio 22, 7. Vou dizer de novo, porque eu sei que você não entendeu. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Primeiro ponto. Primeira parte, né? Não é para ficar com raiva nem com ódio de quem é rico, não. Tá?
Essa questão de rico domina sobre o pobre é porque quem domina é quem tem liderança, certo? Não é olha, eu não gosto dessa briga de rico e pobre. Ah, porque o filho do rico consegue, o filho do pobre. Olha, eu odeio essa divisão. Ah, mas o rico, ele tem mais oportunidade e o pobre não. Ó, não tem condição, não existe a possibilidade de haver, assim, das finanças serem iguais para todos. Não tem condição de todo mundo ser rico. Do nosso país, tem todo mundo ser rico. Não tem condição. Por quê? Porque tem pessoas que investem mais o seu tempo em conhecimento. Logo, elas vão ter o quê? Elas vão ser... Quando você investe em conhecimento, você é impulsionado. É impulsionado para andar mais para frente. Certo? E quando você fica aí esperando, ó, sei lá o que cair do céu, que isso nunca vai acontecer, não anda. E se eu só tenho o dia de hoje, lembre, eu já falei isso em outras lives. O passado passou, o futuro ele não existe. Só existe o dia de hoje. Então, se hoje eu não projeto, eu não programo, eu não me preparo para algo, não haverá futuro. Certo? Ah, eu vou deixar para amanhã. Dá para fazer hoje? Faça. Se você não fizer hoje, não existe amanhã, certo? Então, assim, essa igualdade, eu não queria usar essa palavra não, mas a questão de igualdade social não tem como. Por quê? Porque tem pessoas que se capacitam mais do que outras. Tem pessoas que investem mais energia em determinada coisa e é óbvio que elas vão ter o retorno daquilo. Lembra da lei da semeadura. Tem pessoas que plantam sementes, preparam a terra e estão lá regando. E tem pessoas que não. Então, por que essa pessoa que não plantou, não arou a terra e não aguou, por que ela tem o mesmo direito de receber o que esse daqui plantou com a própria semente dele, na própria terra dele? Por que esse aqui tem que consumir o que o outro plantou, ou por que ele tem que receber? Não existe isso. Não tem nem lógica, não dá nem para explicar. Não existe. Certo? Então, assim, não fique com raiva de quem é rico. Se fosse você, você não dava conta. Porque se você tivesse o conhecimento, as habilidades e as competências que a pessoa tem, era você que estava no lugar dela. Certo? Então, assim, nunca queira o que é do outro. Nunca deseje a vida do outro. Porque você não sabe as duas faces da vida daquela pessoa. Você só fica vendo a parte boa. Tá? Então, voltando aqui, ó. O rico domina sobre o pobre. Domina na questão de liderança. Certo? Liderança. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Vamos lá. Se eu alugo uma casa, eu acabo sendo escravo de quem me alugou. Logo, todos os meses eu tenho que chegar ali com meu aluguel. Se eu tenho uma conta de energia, significa que eu tenho um compromisso mensal, né? Eu sou escravo da companhia de energia. Logo, todos os meses eu tenho que chegar com com o meu compromisso. Do mesmo jeito que com qualquer outra coisa que seja, que seja despesa fixa. Agora, passei na frente de uma loja. Tá lá um nome bem grande, promoção.
Eu vou comprar? Tô precisando? É necessário? Toda vez que eu sair de casa, eu tenho que comer. Tenho que parar num food truck da vida e ter que comer qualquer coisa. Isso é necessário? Ah, mas eu tô com fome. Antes de sair de casa, faça suas refeições. Certo? Isso evita. Ah, mas é só R$ 1. Ah, mas é só R$ 5. Mas é só R$ 10. Pois é. Faça R$ 10 vezes 30 dias. Faça R$ 1 vezes 30 dias. Faça R$ 5 vezes 30 dias. Por isso, gente, que é muito importante fazer essa tabelinha aqui, ó, de receitas e despesas. Você se projeta para o futuro. Quanto é que eu recebo? Ah, eu recebo um salário mínimo. Quais são as minhas despesas? As minhas despesas são de 1.000, não sei o que, porque eu não lembro quanto é o valor do salário mínimo. Acho que é 1.400, né? Se o salário for R$ 1.400 e eu vou gastar R$ 2.000, é óbvio, mas é óbvio que alguma coisa não vai ser paga esse mês. É lógico. Eu vou ter que fazer uns cortes. Ah, mas e eu vou ficar sem tal coisa? Vai, meu lindo, minha linda, porque isso não é necessário. Ou você tem que readaptar a sua vida às suas finanças, porque nesse momento é a sua realidade. E não é para ficar com raiva, nem ficar com ódio da vida. O que é que você tem que fazer? Investir em conhecimento para quê? Para você multiplicar o recurso que você tem hoje. Certo? Por quê? Se você ficar toda hora só comprando, só comprando, só comprando, só comprando, você vai deixar dinheiro parado. Eu já tinha explicado isso em outras vezes. Passe na loja, veja um jogo de xícara. Vou comprar, certo? Digamos que tenha sido R$ 1.000 esse jogo de xícara. Esses R$ 1.000 vão ficar parados. Por quê? Porque essas xícaras eu não uso diariamente. Agora, quando é uma necessidade, certo? É uma necessidade. Eu vou comprar um jogo de xícara porque eu não tenho xícara nenhuma, certo? Mas será que eu vou precisar comprar um conjunto de R$ 1.000? Será que não tem algo mais em conta? Até porque a minha receita, né? A minha receita, ela é limitada. Será que eu posso comprar? Em vez de comprar um jogo de xícara, será que eu posso comprar só aquelas canecas? Entendeu? E aí você vai adaptando. Gente, não precisa ser tudo de um dia para noite. Vai adaptando a sua vida com a sua realidade. Faça os cortes agora porque ninguém lhe ensinou. Faça os cortes necessários agora. Aprenda a investir. Bote em prática o que você aprendeu e multiplique seus resultados. Por quê? Porque depois que você tem a sua liberdade financeira, você pode comprar uma xícara de R$ 10, um jogo de xícara de R$ 1.000, xícaras lá de Dubai que vem com borda de ouro, que sejam R$ 20.000, $20.000. Não importa, tá? O importante é a gente entender qual é a realidade da gente, viver de acordo com a nossa realidade. Ah, mas eu não aceito, certo? Utilize esse sentimento, tá? Utilize esse sentimento seu aí para ser o combustível para sua virada de chave. E aí, em 2025, você vai fazer o quê? Você vai se programar para obter informação, estudar bastante, que essa é a parte mais complicada, tá? Essa é a parte mais complicada, é mais chata, é a parte que o pessoal mais desiste. Porque o início das coisas, elas são duvidosas. Sabe por quê? Porque toda vez que você vai construir algo, o seu cérebro,
vai procurar lá nas suas memórias se você já passou por aquilo. E se você tem algum registro, o seu corpo, ele reage mais calmo. Ah, eu já fiz isso, eu tenho essa experiência, então eu fico mais calma. Eu vou fazer, porque eu sei como é que faz, sei todo o processo e sei no final o resultado. Agora, quando o teu cérebro vai lá nas memórias e procura algo daquilo que você quer fazer agora e não tem nada, o teu próprio consciente vai dizer assim, vai dar certo não, porque tu nunca fez isso. Vai dar certo não, porque e se der errado? Se der errado, você não perdeu não, gente. Se der errado, você aprendeu uma forma de erro. O que é que você tem que fazer? Corrigir os erros e ir em frente de novo, tá? O problema é que a gente não pode escutar nem a voz da nossa consciência, tá? Porque ela vai ficar toda hora verificando as memórias e se é alguma coisa nova, é óbvio que você não tem memória para isso, né? E você sabe o que tem que fazer. Faça, independente de qualquer coisa, independente das pessoas falarem, independente se alguém vai, esse é o principal, tá? Independente se alguém vai com você ou não. Independente se as pessoas vão te apoiar ou não. Porque ninguém apoia sonho. Vocês estão escutando o que eu tô falando? Ninguém apoia sonho. Ah, é só um sonhador, é só um doido. No início, você é só um doido, o louco. Mas depois, eu sabia, olha, eu sabia que ia dar certo, tá? Priorize gastos e planeje investimentos. Estabeleça metas para 2025. Metas financeiras, porém realistas, tá? Pelo amor de Deus, vocês não vão aí criar um negócio fora do normal para depois vocês não conseguirem porque não é real e depois vocês se frustrarem, tá? Bota o pezinho muito no chão. Faz as tuas metas, mas sendo realista, tá? E é óbvio que eu tenho minhas bases bíblicas e eu tenho que compartilhar essa com vocês, né? Exemplos bíblicos de gestão de recursos financeiros. Nós temos nosso amigo governador José do Egito, porque José, ele administrou com sabedoria os recursos do Egito. Caso você não saiba, o Egito passou 7 anos de fome, depois 7 anos de bonança, depois 7 anos de fome. José já sabendo disso, porque isso aí foi uma revelação de Deus, José sabendo que iria ter esses anos de bonança, de fartura, né? O que é que aconteceu? Ele criou um sistema de armazenamento, tá? Ele armazenou tudo que era preciso, todos os recursos que tinha no Egito. Ele armazenou para quê? Ele conseguiu administrar o consumo dos anos de bonança e ainda conseguiu armazenar para os anos de seca. Então, ó, sabedoria. Ele acumulou, acabei de falar, né? Acumulou durante anos de fartura para sustentar o povo nos anos de fome. Todo Israel, todo o Egito foi lá, todo Israel foi até o Egito buscar alimento, porque só José tinha acumulado, tinha organizado isso tudo. José era governador, assim, Faraó, que era o líder do Egito, né? Ele colocou José como governador. Pra gente, hoje seria como se fosse o governador, tá? Porque o governador estaria abaixo de Faraó. Então, qual é a lição que a gente aprende com José? José é fantástico. A gente aprende a planejar e a economizar.
Por quê? Planejamento e economia são cruciais para tempos de necessidades. Não, eu vou mudar a tua cabeça consumista para tu virar um investidor. E assim tu se liberta das tuas contas, tá? Tu se liberta das tuas contas, vai ter a tua liberdade financeira e aí tu compra o que tu quiser depois. Aí quando tu aprender, tu vai dizer assim, eu nem queria mais, eu nem quero mais comprar isso. Era só naquele meu tempo lá, quando eu não tinha juízo. Aí, ó, quando mudar a chavinha, aí você vai entender. Eu não preciso agradar ninguém. Eu não preciso comprar para mostrar que eu tenho, tá? Eu não preciso. Eu preciso mostrar? Me diga, se eu preciso mostrar que eu tenho. Não preciso. Eu tenho, acabou. Porque senão nem negócio para estar se mostrando assim, né? Outra pessoa, outro exemplo bíblico é a viúva de Sarepta. Deus multiplicou o azeite e a farinha da viúva, mostrando que ele provê quando confiamos nele. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, 14, versículo 14 e 16. A viúva de Sarepta é o seguinte. O marido dela morreu, só que a família estava devendo, porque quem deve todo mundo junto, né? A família estava devendo a alguns cobradores. E aí, naquela época, como é que se pagava as contas? Quando você não tem dinheiro para pagar, levava os filhos. Aí, para não levar os filhos dela, ela falou com o profeta, e o profeta orou e disse, junta as vasilhas da tua casa, vá na vizinhança, que aí a gente também aprende relacionamento social. Porque como é que tá seu relacionamento com seus vizinhos? Às vezes Deus vai dar uma bênção na sua casa, na sua vida, e aí você precisa que algumas pessoas estejam junto com você. E aí, como é que tá as coisas aí? Ela só teve bonança, assim, só conseguiu multiplicar porque as vasilhas que ela tinha na casa dela eram poucas. Aí os meninos saíram na vizinhança trazendo os jarros que o pessoal tinha, as vasilhas. E aí, o pouco de azeite e farinha que ela tinha começou a transbordar nos jarros que ela tinha, né? Aí ela começou a colocar nas outras vasilhas que ela tinha e as vasilhas que os meninos trouxeram dos vizinhos. Quando encheu tudo, aí Deus parou de transbordar a farinha e o azeite. Ela conseguiu pegar uma parte e separou para o consumo da casa, que é a mesma coisa que José fez. E a outra parte ela multiplicou. Como? Ela saiu para vender, ela e os meninos, e conseguiram pagar a dívida que o marido dela tinha deixado, que na verdade a casa toda fica em débito, né? E não levaram os meninos dela, tá? Qual é a lição que a gente aprende? Que a fé e a generosidade abrem portas para milagres. Que a gente tenha essa graça de que quando as coisas estão, você olha para um lado e para o outro, você não vê solução, Deus chega ainda com um milagre. Que às vezes os nossos olhos não conseguem ver uma saída, mas Deus lá de cima, né, consegue ver e aí manda a provisão e o milagre acontece. Por último, que eu trouxe 3 exemplos, né, a gente tem a igreja primitiva, que assim que depois que Jesus morreu, né, aí continuou a igreja. Depois de muito tempo que houve, depois de 2 divisões, que veio a igreja católica, mas a igreja católica não é tão antiga não, tá? Teve a igreja primitiva e depois de 2 divisões da igreja, porque esse negócio de divisão de igreja não é de hoje não, tá? Desde a igreja primitiva que o pessoal se divide. Os cristãos, lá no tempo da igreja primitiva, compartilhavam seus bens para que ninguém passasse necessidade. Teve um tempo que o pessoal começou a vender as coisas, vendiam tudo que eles tinham, o gado que eles tinham. Lembrando que naquele tempo é diferente de hoje. Então, o que era de riqueza naquele tempo?
Qual era a Ferrari daquele tempo? Era o jumentinho, entendeu? Então o pessoal começou a vender o gado que tinha, as fazendas, as casas, vender foi tudo. Aí o dinheiro eles levavam para a igreja. Por quê? Porque, calma, entenda, eles estavam tão gratos, e eles entendiam, eles sabiam o que era dízimos e ofertas, eles estavam tão gratos, tão gratos, tão gratos, que quando você tem essa gratidão que transborda, lembra que eu falei para vocês, tem o copo, tem... Nós somos tipo vaso, né? Tipo copo. E aí a gratidão tá dentro do copo. Mas a gratidão é tão grande que transborda, vaza para fora. Transbordar e vaza para fora. Eles estavam tão gratos, tão cheios de gratidão, foi o que eles fizeram. Eles fizeram foi tudo e deram de oferta na igreja primitiva. Qual é a lição que a gente tem desse pessoal, né? Tudo na Bíblia a gente tem que entender o que foi que eles fizeram e a lição é que a gente pega para nossa vida, certo? Qual é a lição? É que os recursos financeiros são ferramentas. Dinheiro é ferramenta para promover igualdade e bem-estar. Mas essa igualdade não é igualdade social não, tá? Essa igualdade é assim, que todo mundo, como eu tenho dinheiro, eu vou prover trabalho para você, para que você também se sinta bem financeiramente. Mas não é questão de dar dinheiro não, certo? Tudo na vida tem que ter uma mão de via de mão dupla, certo? Essa igualdade aqui é que todos vivam bem. Como? Trabalhando, recebendo pelo que trabalhou, tá? Gerando provisão e sustento de casa, honrando a Deus e abençoando o próximo. Sempre assim. Sempre assim. Se eu tenho vaga, se eu tenho oportunidade de dar emprego, de gerar emprego na minha empresa, então eu te contrato, já estou te abençoando. Aí você, o que é que você faz? Você entra, mas não, comigo ninguém trabalha com CLT não, tá? Você entra, você aprende a gerir as suas riquezas, sustenta a sua casa, honra a Deus e você começa a abençoar outras pessoas fazendo o que você faz, certo? E aí, como eu consegui te abençoar, você abençoa outras pessoas vão aprender com você e vão abençoar terceiros, e aí a gente vive em igualdade. Aí sim, certo? Mas todo mundo tem que estar em união, em unidade, e tem que haver troca, porque tudo é questão energética, tá? Princípios práticos para a vida profissional, que isso aqui é muito importante. Você precisa definir metas financeiras baseadas em propósitos. Sempre se pergunte, como eu posso usar meus recursos para glorificar a Deus e abençoar os outros? É só você usar a tríade, tá? Sustenta a sua casa, honra a Deus e abençoa o próximo. Defina as suas metas para 2025, porque agora você tem conhecimento. Já te abriu os olhos, já te dei informação. E agora você não é mais leigo, já te dei informações preciosas. E agora você precisa só responder essas perguntas. Busque educação financeira sempre. Por quê? Para você evitar de ser consumista e virar a chave e ser investidor. Entenda sobre investimento, poupança e controle de gasto para administrar o que Deus confiou a você. E se prepare para você comemorar as suas vitórias do ano de 2025. Mas para isso, a gente só colhe quando a gente planta, tá? Mantenha o equilíbrio. Trabalhe para gerar recursos,
mas não comprometa a saúde, a família, o tempo com Deus, certo? Os recursos financeiros, no contexto profissional, devem ser vistos como um instrumento para cumprir o propósito de Deus. E quando você entende que a vida é propósito, você anda em propósito. E assim fica mais fácil, gente. É só você saber qual é a sua função e anda nesse propósito. O trabalho honesto, o planejamento sábio, a generosidade e a fidelidade nos recursos são formas de viver de acordo com os princípios bíblicos, garantindo uma vida próspera e significativa. Vou dizer de novo. Trabalho honesto, sempre. Planejamento sábio. Se não sabe agora, procure informação e comece a planejar. Generosidade. Não é bonzinho, tá? E fidelidade nos recursos. Garanta a sua vida próspera e significativa. E esse foi mais um vídeo. Esse foi, olha, eu vou dizer, esse não sei nem quanto tempo durou esse vídeo, mas eu hablei, viu? Eu trouxe informação, ó, tô orgulhosa de mim, tá vendo? E eu quero ver você desse jeito, orgulhoso porque você conseguiu contribuir na vida de outras pessoas, conseguiu construir, pelo menos você foi responsável por colocar um tijolinho na vida de outra pessoa. E deixa a pessoa construir os sonhos dela, o caminho dela, o propósito dela, servir no propósito dela. Entendeu? É sempre assim, eu te ajudo, você ajuda outras pessoas e por aí, e aí segue, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de deixar teu like. Se não me segue, siga para não perder. Porque dia 1º de janeiro de 2025 já está aí na porta, tá? E é muito importante a gente planejar e já se preparar, já antecipar a chegada. Porque quem vai mudar o teu 2025 é você mesmo, tá? Ó, um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!